Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês quais são os livros que eu quero ler no mês de novembro. Então, putz, o ano tá acabando, não é mesmo? Que loucura, o tempo passa, uau! Que surpresa, não é mesmo? E que surpresa que eu não me organizei o suficiente durante o ano e agora sobrou um monte de livro pra ler no final do ano. Dessa vez eu consegui fazer as minhas 100 leituras com mais tranquilidade. Mas o que tá me faltando é organização para as minhas metas de leitura que eu programei no começo do ano, principalmente referente à minha TBR Zero. Então eu resolvi que essa daí vai ser minha prioridade número 1, em detrimento de qualquer outro livro que eu queira ler. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no meu bullet journal e daqui a pouco eu volto. Então, como vocês conseguem ver aqui, eu fiz como se fosse um calendário. Fiz ontem, até o final do ano. E pra ter uma noção, assim, de quanto tempo falta pra acabar o ano, como que tá indo minhas leituras e tal. E daí eu selecionei, como vocês vão ver aqui embaixo, 15 livros que eu preciso ler entre os meses de dezembro e novembro. O finalzinho do mês de outubro, como falta assim, agora faltam 4 dias pra acabar outubro, mas como falta muito pouco, eu nem coloquei os livros que eu quero ler no mês de outubro, que no caso seriam A Redoma de Vidro e A Letra Encarnada, que são 2 livros que eu já tinha iniciado, já tô com um andamento bem bom neles, mas falta terminar e eu quero terminar ainda esse mês, então por isso que eu não coloquei eles aqui ainda, mas vamos falar sobre aqui as minhas metas para novembro em específico. Vocês vão dar uma olhada aqui, em frente de cada um desses títulos tem números. Esses números, na verdade, são a quantidade de páginas que eu preciso ler desses livros. E eu fiz aqui em cima, a partir de novembro, ler pelo menos 91 páginas por dia para completar a TBR. Então, eu fiz uns cálculos aqui, e se eu ler pelo menos essas 91 páginas, e eu tô arredondando para cima ainda por cima, eu vou conseguir terminar todos esses livros. Daí, como que eu fiz o cálculo para escolher quais livros eu quero ler? Coloquei aqui como prioridade os livros que já estão começados. Vocês vão ver ali do número 1 até o número 8, são livros que eu já comecei. Então, eles estão por ordem de tamanho ou ordem de quantas páginas eu já li desses livros. Então, para o mês de novembro, eu escolhi Um Teto Todo Seu, A Casa dos Espíritos e Ana Karenina, que esses são os que eu já comecei, que eu quero finalizar no mês de novembro. Então, somei essas páginas aqui, quanto que daria, e ainda faltava bastante para eu completar a meta ali de 91 páginas por dia para o mês de novembro. Então, eu coloquei Between Sisters e Nyx, que é o meu segundo maior livro para ler agora no final do ano. Então, somando tudo isso, ainda faltavam algumas páginas, mas que eu quero dar aquela continuada nesses 4 livros de não ficção que eu tô lendo no decorrer do ano. Fiquei meio preguiçosa pra ler eles no decorrer acho que desde agosto pra cá. Então tô bem atrasada nas metas, mas eu fiz umas metas específicas que depois eu mostro pra vocês. Então, como vocês puderam ver aqui, eu fiz vários cálculos para que essas contas pudessem dar certo. Então, vou mostrar quais são os meus planos. Tá, são vários livros e vários grandões. Mas vamos começar aqui por esse daqui. Quero finalmente finalizar O Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Eu parei de ler ele em agosto, eu nunca mais peguei. É um livro que eu tô gostando muito de ler, só que eu sinto que eu preciso de um pouco mais de atenção pra ler, porque eu tô fazendo várias anotações, eu tenho pesquisado, é claro que eu mostrei nenhuma página, mas eu tenho pesquisado bastante e toda vez que eu leio, assim, eu tenho que fazer perto de um computador pra ter acesso, assim, a informações mais rápido. Então, isso dificulta um pouco pegar ele, porque não é aquele livro que eu pego, assim, e posso ler no ônibus ou eu posso ler antes de dormir. Eu tenho que dedicar realmente um tempo pra ler ele no meu dia, mas ele vai ser uma prioridade, porque falta muito pouco pra ele ser terminado, sério mesmo. Eu tô ainda no capítulo 3, eu tô pra começar o capítulo 3, só que esse livro, ele tem 185 páginas, e o capítulo 3 é
A página começa na página 63. Então eu tenho aqui 122 páginas pra ler. Casa dos Espíritos. O fato é que eu tô gostando dessa leitura. Só que eu não tô conseguindo ler muito, sabe? Eu não tô uma pessoa leitora já faz alguns meses. Acontece, né? Final do ano sempre acontece isso comigo. E como esse daqui é um livro da minha TBR Zero, ele é uma prioridade sim. E o fato de eu já ter começado ele, sabe, me frustra bastante. E assim, não é só eu comecei e eu realmente gostei do que eu li. Então eu quero continuar, eu quero, sabe, não quero deixar esse carro passar e passar a vontade de ler. Então eu quero ler ele logo, eu quero ler agora no mês de novembro. Esse daqui é um livro mais fácil, que talvez esse daqui seja uma opção pra eu deixar ali do lado da cabeceira pra ler antes de dormir. É uma opção pra ele. Temos aqui as minhas 4 metas de livros de não ficção que eu coloquei pra ler esse ano. Esses 4 estão nas minhas metas de 25 livros pra ler antes dos 25. E eu faço aniversário em fevereiro. E 2 deles, Holocausto Brasileiro e Vozes de Chernobyl, são livros que estão na minha TBR Zero. Então, eu gostaria bastante de dar uma continuada neles. O fato é que tô gostando bastante, principalmente de Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro, já falei pra vocês, é uma releitura, mas é uma releitura que eu tô fazendo com muito mais consciência hoje em dia. Então, é uma coisa que eu tô gostando. Ele se lê super rápido, porque ele tem várias fotografias e tal, e a diagramação dele, assim, é bem espaçada e tal. É só que de novo, aquele livro, assim, que eu gosto de sentar e me dedicar a ele como se eu estivesse estudando de fato. Porque, na verdade, estou. Então, assim, eu tinha colocado aqui, vocês não vão conseguir ver, porque são marca-páginas transparentes, mas eu tinha colocado aqui as metas por mês, assim, pra ler. Não estou cumprindo essas metas, e daí eu resolvi, de acordo com a quantidade de páginas que estava faltando pra completar a meta de páginas por mês, eu resolvi colocar aqui 100 páginas pra ler desse livro agora em novembro, e eu vou basicamente terminar ele. E se eu estiver muito empolgada, eu termino, porque vão faltar, eu acho que umas 30, 40 páginas. Por aí. Por aí. Então, talvez eu chegue a terminar ele agora em novembro, mas eu também não queria fazer muitas expectativas, sabe? Eu não queria colocar a esperança lá em cima e depois não conseguir. Nesse mesmo ritmo, eu tô com Vozes de Chernobyl. Vozes de Chernobyl tá se provando bem mais difícil pra ler do que eu tava do que eu esperava. É uma leitura que eu tenho que fazer com um pouco mais de atenção, mas também tô bem atrasada na meta, e eu resolvi que pra esse mês agora de novembro eu vou ler 122 páginas, porque eu vou recomeçar ele. Eu acho que é a terceira vez que eu já tô começando ele do zero. E não é porque eu não gosto, é só porque eu pego, só que eu não continuo, sabe? Então eu quero continuar dessa vez. Vou pegar ele do zero de novo e vou ler. Quem sabe? Fazer essa quantidade de páginas dar certo, sabe? É o meu objetivo. Daí, para esse daqui, As Bruxas da Stacy Schiff, o objetivo era terminar agora em outubro, mas, de novo, tô bem atrasada na meta, não seria possível terminar agora em outubro, só que eu coloquei uma meta bem grande pra ele. Eu vou ler até aqui, será? É isso mesmo? Onde que é que eu vou ler? Eu acho que é aqui, acho que eu coloquei isso daqui até aqui. Eu vou ler 220 páginas, então vai sobrar aqui pra mim desse livro umas 80 páginas pra ler, talvez até um pouco menos. Então, pra realmente começar dezembro já terminar esse livro. Eu tô gostando, eu esperava uma coisa diferente. Eu tô achando que esse livro tá sendo mais uma romantização do que um livro de não ficção. Eu esperava que fosse um livro de não ficção. Mas eu acho que foi um erro meu, eu devia ter pesquisado melhor. No final das contas, eu me arrependi de não ter pego um outro livro de não ficção que estuda mais a bruxaria, que era uma coisa que eu tava querendo aprender mais. Mas não sobre bruxaria, mas sobre como o aspecto das mulheres serem vistas como bruxas em comparação a homens que são vistos como médicos na Idade Média, entendeu? Eu queria mais sobre isso, não é o que tá tendo, então eu fiquei um pouco decepcionada, mas foi erro meu de não ter pesquisado direito.
E daí, por fim, Memórias da Plantação. Eu também tô bem atrasada. Eu vou ler só até o capítulo 4. Eu cheguei a ler o capítulo 4 para uma aula, mas eu queria retomar ele de novo depois, então eu vou ler só até o capítulo 4, que vai até a página 93. Esse livro ele é super curtinho, ele vai até a página 230, por aí. Então é tranquilinho também. Outro livro que é aquela coisa, começa, não termina, começa, não termina. Eu tô aqui com a Ana Karenina, que eu já li. Eu acho que... eu achei que tinha marcado. Não marquei, achei que tinha marcado. Enfim, eu tô pra terminar esse livro. Faltam umas 300 páginas dele. O que parece muito mais... Cara, ele tem 800 e poucas páginas. 300 não é quase nada. Então, eu vou continuar a leitura dele no Kindle, porque realmente esse livro é muito desconfortável pra ler. E por isso ele vai ser o meu livro de ônibus. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho um livro de ônibus, que é um livro que eu deixo separado na bolsa pra ler no ônibus. E ele vai virar o meu livro de ônibus pra novembro. Daí qualquer coisa, se no final do mês estiver faltando muito pra ler ele, eu pego e maratono e vai dar tudo certo. Daí, por fim, os livros que eu ainda não comecei, mas eu quero finalizar agora no mês de novembro. O primeiro é Between Sisters, da Kristin Hannah. Kristin Hannah é uma autora que eu conheci ano passado. O primeiro livro que eu li dela foi A Grande Solidão, eu me apaixonei. Daí eu gostei muito também de, acho que Noites Brancas, alguma coisa assim. Só que daí os outros livros dela eu não gostei tanto. Eu comprei esse livro numa época que peguei no sebo, acho que foi 10 reais, por aí, 10 reais. E tipo assim, eu tava numa vibe querendo muito ler Kristin Hannah, daí passou. Ups. Mas eu encontrei o audiobook dele e eu vou ouvi-lo no mês de novembro. Ele é um livrinho relativamente grande, ele tem 428 páginas, mas ele é super, hiper, ultra, mega power pocket. E a letra dele é bem grande pelo tamanho dele. Então eu vou acabar ouvindo ele enquanto eu estiver, sei lá, passeando com o Max, lavando louça, essas coisas. O outro livro que eu quero começar e terminar agora em novembro é um livro que eu acho que o audiobook vai ajudar bastante, porque ele é meio grandinho pra eu começar, que é Nyx, do Nathan Hill. Eu não sei muito bem sobre o que é esse livro. Eu sei que mexe com coisas do folclore nórdico e com uma relação de mãe e filho. Foi isso que me atraiu para esse livro e também pelo fato de ele... Quando eu comprei ele tava R$9 na Amazon. Então... eu achei ele também em audiobook. Ele tem audiobook no Scribd. Scribd? Não, no Libby. O Scribd tem o Between Sisters. E eu quero pelo menos ler os primeiros capítulos ouvindo, né? Pra me adaptar à história, pra, sabe, pegar até o gancho e continuar. Não sei se eu vou acabar ouvindo todo ele em audiobook, porque eu não sei se ele é um livro bom pra ser ouvido, sabe? Ele é muito grande, eu não sei se eu gosto muito disso. Mas enfim. E daí, por fim, a minha meta mais ousada. Ousada porque é a que eu tenho mais medo. Eu quero ler os 2 primeiros cantos de Paraíso Perdido. Paraíso Perdido é um livro que eu comprei ano passado. Ele tá na minha meta da TBR Zero. Que eu tô falando dessa meta, não sei se vocês têm noção do que ela é, mas eu tenho um vídeo sobre ela. Eu vou deixar linkado. Que? Sempre me confundo, não sei. Que é basicamente, final do ano eu pego todos os livros que eu não li na estante e eu me proponho a ler eles todos no ano seguinte. Uma forma de eu ter uma compra mais consciente dos livros e adquirir livros que eu realmente quero e tal, ajudou bastante. Eu sou uma pessoa que compra agora só livros assim que eu tenho certeza absoluta que eu posso gostar. E esse daqui é um livro que eu tenho um pouco de medo de ler, porque ele é gigante. Ele tem aqui 829 páginas, essa daqui é a minha edição do Clube de Literatura Clássica, que é lindo. Só que eu admito que eu comprei ele pela capa, tá? E porque eu conheço um pouco sobre o que é Paraíso Perdido, mas assim, eu sei o resumo do resumo do resumo. Que é basicamente, esse daqui é um canto sobre o mito de Adão e Eva, sobre o mito da criação. É
uma coisa que eu acho muito interessante de estudar, uma coisa que eu acho muito interessante de ler, então eu peguei. Só que ele é bilíngue. Ai, isso daqui me assusta, sabia? Porque esse livro aqui, ele é muito grande. Daí toda vez que abre, ele faz um crack, parece que vai quebrar no meio. Mas enfim, ele é bilíngue e ele é canto. Então esse daqui é o mesmo verso em inglês, esse daqui é o verso traduzido. Então assim, ele é todo assim. E a linguagem é bem inacessível. Então eu tô bem com medo. Mas desse trambolhão de 829 páginas, eu só vou querer ler os 2 primeiros cantos, que vão até a página 155, mais ou menos. Não é quase nada comparado com o resto do livro, mas eu acho que vai ser o suficiente para ter uma noção de como que vai ser a minha leitura dele. É um livro que, apesar de estar na minha TBR Zero, eu não pretendo terminar esse ano, se for algo que estiver muito difícil pra mim. Porque eu realmente quero ter essa leitura, eu quero ter uma leitura, proveitosa dela, eu quero poder desfrutar desse livro da forma como ele merece. Então eu não quero fazer uma coisa meio rápida só pra bater meta. Então, vamos ver. Espero que essa quantidade aqui já dê pra ter uma noção de como que vai ser o resto da leitura. Enfim, gente, é isso. Eu sei que vocês ficam falando aqui nos comentários, assim, que eu faço umas tibiárias muito grandes e não leio as tibiárias que eu me proponho. Mas são sempre, assim, metas mais livres e, principalmente, eu acho que desde agosto pra cá, eu tinha feito elas mais pra mostrar pra vocês o que eu tava pensando em ler. Porque eu cheguei numa mentalidade, assim, que eu já tenho que fazer muita coisa por obrigação e eu não queria que leitura fosse uma, sabe? Então eu tive que pegar, dar um passo pra trás e reanalisar. Apesar disso, eu fiz essas metas porque eu realmente quero ler esses livros, só que eu não tô priorizando livros, eu fico muito mais no celular e é uma coisa que não tem me feito bem. Então, eu espero que com essas metas eu fique mais motivada pra ler. Não sei. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e se você gostou. Não esqueça de deixar o curtir, de se inscrever caso você não seja inscrito e de me seguir no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!